Coração confortado e vinculado é o tema dessa palavra de hoje. Colossenses capítulo 2, versículo 1 a seguir. Colossenses capítulo 2, do versículo 1 até... Nós vamos até... Deixa eu ver aqui... Nós vamos até o 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Mas é Colossenses 2, do versículo 1 a seguir. Diz a palavra do Senhor: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta mantenho por vós, pelos laudicenses, e porquanto não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham em todas a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da terra, ou em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Verso 6: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor também assim andai nele, ratificados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. A advertência contra os falsos ensinos, ok? Versículo 8: cuidado que ninguém vos engane ou venha enredar com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Quem é a circuncisão de Cristo? Tendo sido sepultado juntamente com ele, no batismo do qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pelas incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constavam de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados, as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, ou de festa, de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça o quê? Árbitro contra vós outros, pretextando humildade de culto a anjo, baseando-se em visões, efetuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não tendo a cabeça da qual, não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Aleluia. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo vos sujeitais às ordenanças, não manuseie isto, ou proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo o preceito de doutrina dos homens,
pois que todas essas coisas com uso se destroem, e tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Bom, irmãos, esse capítulo 2 é muito importante, porque o apóstolo Paulo, ele vem trazendo uma carta muito clara. A realidade da carta aos Colossos é que ele teve uma visão e ele viu tudo em Cristo. A gente pode ver lá em Filipenses, capítulo 2 ali, Paulo ele fala que ele era um doutor, ele era conhecido, era um homem muito estudioso a respeito dos escritos, né, da Torá, de toda a lei de Moisés. Entretanto, ele teve um encontro com Deus e ele percebeu que esse encontro trouxe para ele a revelação de todas as riquezas que ele procurava, e ela foi depositada em Cristo. Então, mesmo que você tenha Cristo, é importante a gente falar que a riqueza de Deus, o mistério de Deus está em Cristo. Mas Paulo deixa claro que esse mistério que é de Deus, que está em Cristo, ele está oculto, ele está escondido. Não é pelo fato de eu aceitar, entregar minha vida para o Senhor Jesus, crer nele, que ele é o meu Salvador, que eu já vou saber de tudo. Não, se trata de um tesouro, de coisas importantes. O que é o tesouro hoje, irmãos? A pessoa, a gente precisa também entender qual é o conceito de riqueza que cada um tem. Cada um tem um conceito de riqueza. Tem gente que acha que ser rico é ter muito dinheiro, tem gente que acha que ser rico é ter milhões na conta ou bilhões, tem gente que acha que ser rico é ser uma pessoa simples, mas cheia de saúde, e por aí vai. Existem muitos conceitos de riqueza, amém? Mas Paulo ele está falando aqui que o conceito de riqueza, da qual ele fala, é que Deus, com toda a sua glória, com toda a sua grandeza, se revelou em Cristo na terra. E hoje nós experimentamos Cristo. E só na oração, na busca, na leitura da palavra, nós vamos descobrindo gradativamente essa riqueza que vai alimentar a nossa vida. Muitas das vezes nós temos posse, mas precisamos de uma palavra de paz. Muitas das vezes estamos doentes, mas precisamos de revelação, de cura, de milagre. Então todas essas riquezas, elas já existem, elas já estão ocultas, elas já estão escondidas em Cristo. Só que a igreja precisa entender que se trata de riqueza, de tesouro. O tesouro, ele nunca é exposto. O tesouro, ele deve ser cavado para poder se encontrar, né? Aquele que são os mineradores que trabalham com os garimpeiros, né? Eles fazem todo um processo para descobrir onde tem ouro, né? Passa por várias etapas até eles tirarem toda a riqueza ali. Então nem todo mundo tem paciência para fazer a extração do ouro, né? Você pega ali, quando você colocar aquele barro ali no cadinho, aí você já quer desistir, porque não tem paciência. Então assim mesmo é a oração. A gente ora um pouco, a gente já não tem mais paciência. Assim mesmo é a Bíblia. A gente lê um pouquinho o versículo, a gente não quer mais ler, porque não tem paciência, ou não tem mais, acha que o tempo que você tem não vai valer a pena para você ler, ou você acha que você vai ler, mas não vai adiantar nada, porque você não vai entender. Então cada pessoa ela tira um conceito do que é essa riqueza e de como extrair, e se vale ou não a pena
você desfrutar ou trabalhar para ter revelação dessa realidade. Amém? Então, a riqueza da forte convicção, o mistério de Deus e toda a sua riqueza, sabedoria, conhecimento estavam ocultos e foram manifestados. O homem, ele sempre foi fascinado pela falácia. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, porque hoje tem muitos pastores, hoje tem muitos mestres, hoje tem tanta da coisa acontecendo, e as pessoas que procuram o Senhor, elas não querem procurar por amor. Se elas puderem pagar para receber algo, elas pagam. Acredite, elas pagam. Isso faz com que a palavra de Deus seja uma peça fundamental para muita gente negociar, ganhar dinheiro e viver à custa dos outros e tapear as pessoas e por aí vai. Esses dias nós temos visto muita gente pregando um evangelho, mas sem usar a palavra, né? Sem usar a palavra de Deus, sem usar a comunhão com Deus. Sabe, irmãos, quando a gente tem comunhão com Deus, a gente sabe quando é que Deus fala e quando é o homem que fala. Quando a gente se aproxima de Deus, eu digo de aproximar, eu não me refiro a não dizer que Deus está em nós, porque Deus agora ele habita em nós, né? Hoje é um culto de ceia. A palavra de Deus diz que lá na cruz, como o louvor foi cantado aqui, né? Lá na cruz o nosso passado foi apagado e lá na cruz ele bradou, né? Está consumado. Quando ele clamou está consumado, o véu do templo se rasgou, amém? De alto a baixo, e Deus, amém? Deus saiu daquela casa, amém? Deus habitava naquela casa, amém, irmãos? O tabernáculo era a casa de Deus, sim ou não? Sim ou não? Casa de Deus, amém? Mas primeiro Deus morava onde? Lá no jardim do Éden. O Adão saiu, foi expulso. Então o Senhor falou para Moisés: você vai fazer uma nova casa, amém? Onde eu possa habitar, que eu possa falar com o homem. Então Moisés foi lá, fez o tabernáculo. No tabernáculo só o sumo sacerdote falava com Deus. Muito bem, o Senhor falava, né, que um dia, né, o Senhor ia fazer uma outra casa. E depois foi descoberto que a casa de Davi era a casa aceita, né? O tabernáculo de Davi e o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, as pessoas não entravam até a arca. No tabernáculo de Davi, qualquer pessoa entrava, assistia, louvava, engrandecia. Mas Jesus, quando bradou na cruz do Calvário, ele disse: o véu se rasgou, Deus saiu lá de dentro daquela casa e passou agora a morar onde, irmãos? Dentro de nós, amém? Então nós agora somos tabernáculo de Deus. Deus, ele mora onde, irmãos? Dentro de nós. Deus habita dentro de nós. Mas o fato, irmãos, de Deus habitar dentro de nós significa que você tem muito entendimento do que é Deus. O fato de Deus habitar dentro de vocês, ou de mim, ou de cada um de nós, não significa que nós o conhecemos. Nós ainda precisamos de muitas coisas a serem reveladas. E é aí que nós precisamos entender que Deus ele vai se revelar gradativamente. Amém, irmãos? Por meio de quê, irmãos? Por meio da oração. Paulo ele fala no capítulo 2 que ele falava que ele orava incansavelmente, incessantemente. Amém? O ministério de Jesus ele foi muito produtivo porque Jesus orava muito. Amém? Ele orava e as coisas aconteciam. Ele desfrutou de toda a riqueza de Deus. E nós hoje fomos convidados a desfrutar dessa riqueza de Deus. Mas Paulo ele deixa claro aqui nesse capítulo 2 que a igreja ela tem uma dificuldade.
Qual é a dificuldade que a igreja sente, irmão? Ela gosta de ser enganada. Por quê, irmãos? Porque é mais fácil. É mais fácil você entrar em um lugar e alguém te explicar e você não conferir. Amém? É muito mais fácil. Então alguém pode chegar e pode fazer muitas coisas e que pode enganar vocês. Lamentavelmente, no passado, eu tive uma reunião com um pastor. E eu fui no local, no seu prédio, lá onde eles realizavam um culto. E ele falou assim: Danilo, aqui nós temos um portal, lá tinha um portal, né? E aquele portal era o portal do pedido das orações. Entendi aí que isso era um ato profético. Amém. E aqui as pessoas, elas vêm, elas fazem seus propósitos e tudo. Mas acredite no que eu vou te falar. Se eu colocar um pedaço da folha de papel debaixo da minha língua e dizer que a pessoa vai ficar curada, ela acredita. Mas ele falou assim, de uma maneira muito carnal. E aí, você sabe o que acontece? Aquela pessoa, provavelmente, que vai lá, ela não tem o interesse de se apegar à palavra de Deus. Ela não tem o interesse de buscar como as coisas de fato são. Quando Paulo, ele chega para pregar na Mesopotâmia ali, em todos aqueles lugares, existiam pessoas que sempre analisavam o que ele estava falando, né? Eram os irmãos, esqueci agora o nome dos irmãos, eram os irmãos de Bereia. Paulo estava ensinando e eles estavam vendo se de fato as coisas eram como eram. Então, por que, irmãos? Paulo não encontrou resistência em muitos lugares, mas ali ele encontrou, porque encontrou um povo que buscava o Senhor, que sentia o desejo de servir o Senhor. Então hoje nós precisamos colocar em xeque. Quando Paulo escreve a primeira carta e a segunda carta a Timóteo, ele deixa claro, vai levar um tempo, vai chegar um tempo em que muita gente perigosa vai entrar no meio da igreja, vai destruir a igreja, vai saquear a igreja, vai roubar a igreja e vai enganar os filhos de Deus. Paulo, ele fala isso. E aqui nesse capítulo 2, Paulo, ele fala de filosofias, de entendimentos. Hoje, irmão, a igreja, ela está empestada. As igrejas, elas viraram casas de show, elas viraram alguma coisa para ter um atrativo. Se você chega num prédio onde é um lugar simples, eles já não se agradam, porque o contexto mental daquela pessoa é pobre, não é rico, é pobre, é miserável. Por quê? Porque ele quer ver Deus nas coisas. Você está entendendo? E Paulo está dizendo que o mistério de Deus está em Cristo, mas só que esse mistério ele está oculto. Amém? Ele está oculto. Você sabe por quê, irmão? No tempo de Jesus, eu não estou falando porque não temos, se pudéssemos, teríamos aqui, mas acredite no que eu vou lhe falar, o centro, o aconchego da igreja não pode ser as coisas. O aconchego da vida da igreja deve ser a comunhão com os irmãos, a palavra de Deus e a oração. Por quê, irmãos? Porque é isso que vai te manter de pé. É isso que vai fazer com que você não chegue ali na esquina e troque a sua identidade. Irmãos, acredite no que eu vou lhe falar. Se hoje Jesus viesse, eu não vou dizer nem nada assim muito, esses pastores mesmo enganariam a muitos, não precisa nem ser o anticristo. Os falsos profetas estão dando conta disso e estão fazendo a missão deles bem feita, porque a igreja, ela está pobre da palavra de Deus, ela não se alimenta da palavra de Deus. E Paulo, ele estava preocupado com esses irmãos,
Ele está dizendo, eu oro por vocês, constantemente, eu estou orando por vocês. Eu estou orando para que essa palavra, ela venha produzir fruto em vocês. Para que vocês não cheguem ali na esquina e as coisas dessa vida fascinem vocês. Então ele começa a traçar uma linha de cuidado a qual nós estamos vivendo um cenário de hoje e faz todo o sentido para nós. Faz todo o sentido para nós, amém, irmãos? Então tem muitas coisas na vida da igreja que é ensinado dentro da igreja, que é ministrado, mas que não está na palavra de Deus. O irmão diz, aleluia, isso foi maravilhoso, sabe aquela palavra, sabe, irmão, palavras de efeito, palavras como é que é o nome, meu Deus? Vai alimentar a tua alma, sabe? Palavras de efeito, quando você é um coach, quando você é uma pessoa que traz ali uma palestra motivacional, esse é o nome. É errado palestrar, irmão? Palestra motivacional? Não é errado, desde que esteja no lugar certo. Na vida da igreja não é palavra emocional ou motivacional. Na vida da igreja deve ser pregado a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não pode ser qualquer coisa, não pode ser qualquer palavra, porque você não vai se alimentar. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Você vai almoçar e aí você está querendo tomar uma sopa, mas eu acho que Nissim miojo dá para mim, eu vou tomar um Nissim. Não vai te sustentar. Se tu tomar um Nissim miojo todo dia, você provavelmente não vai chegar muito bem no final do mês, correndo um risco de morrer. Por quê? Porque não é um alimento sólido. Amém? Então Paulo lhe traz essa clareza para nós. Amém? A palavra de Deus diz, nele radicados e edificados. Colossenses 2,6 diz, ora, como recebesse Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Vamos ler mais uma vez, Colossenses 2,6 diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Essa palavra aqui, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, diga comigo, Cristo Jesus o Senhor. A palavra Cristo, ela significa ungido. Como você recebeu o ungido, você entrou no ungido, você também agora é uma pessoa ungida. Uma pessoa ungida, ela é separada para um propósito. Quando a gente unge alguém para um pastoreio, ele é ungido para o ministério da palavra. A gente também unge também liderança, líderes de célula. Ele é chamado para um propósito. Amém? E a palavra de Deus diz que Paulo está dizendo assim, ora, vocês receberam Cristo Jesus o Senhor. Cristo Jesus o Senhor. Cristo Jesus o Senhor. Assim andai nele. Assim andai em quem? No ungido. Eu sou uma pessoa ungida. Eu sou separado. Deus trabalha na minha vida. Eu não sou desse mundo. Entendeu? Deus começou uma obra, Ele vai completar na minha vida. Eu tenho clareza, eu tenho entendimento que o Senhor tem grandes realizações a fazer na minha vida. Mas para isso acontecer, eu preciso ter clareza de que eu recebi quem, irmãos? Cristo. Amém? Ungido. Diga comigo, Cristo. Ungido. Jesus, irmãos, a palavra Jesus é Jeová, é a salvação. Então eu recebi o ungido e eu fui salvo. Eu recebi Jeová. Jeová é quem? Jeová é Deus. Amém? Mas o mistério de Deus é quem, irmãos? Cristo. E Deus está habitando em quem agora? Em Cristo. Amém? Toda a riqueza, a glória de Deus está em Jeová, dentro de Cristo.
E nós estamos agora dentro de Cristo, mas é um mistério. É um mistério. Jeová é a salvação. Jeová é a salvação para a nossa família, Jeová é a salvação para a nossa saúde, Jeová é a salvação para os nossos negócios, Jeová é a salvação para o nosso orgulho, Jeová é a salvação para coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, Jeová é a solução para tratar a questão da avareza na nossa vida, da miséria e todo tipo de malignidade que possa existir. Jeová é a salvação, amém? Então ele é a salvação. Então eu tenho que permanecer aonde, irmãos? No ungido e na salvação. Os irmãos estão comigo? Outra coisa, irmãos, o Senhor, a palavra o Senhor, no sentido original, significa proprietário, amém? Diga comigo, o Senhor significa proprietário. É alguém, irmãos, que tem o controle da vida da pessoa. Aí Paulo diz, assim andai nele. Irmãos, nós somos muito tendenciosos a querer dizer como é que Deus tem que trabalhar na nossa vida. Amém? Ele é o nosso proprietário. É Ele que tem que governar a gente. Mas muitas das vezes a gente não dá devida atenção e a gente pensa que é nós que governamos o Senhor. É nós que dizemos aonde o Senhor vai trabalhar na nossa vida. Aí você olha e diz, mas eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu estou bem. Mas quando você é escravo do Senhor, porque o Senhor só é Senhor de escravos, amém? Nós éramos escravos de Satanás, amém? Condenados ao inferno. Mas Jesus nos comprou, amém? Somos livres da mão de Satanás, mas agora nós estamos aprisionados em quem, irmãos? Em Cristo. Você é um detento. Por isso que Paulo fala assim, em mim, né, eu tenho as cadeias de Cristo, eu tenho as algemas de Cristo, e Paulo ainda fala mais, eu tenho as marcas de Cristo. De maneira que ele era livre, de maneira que ele tinha poder, de maneira que ele tinha autoridade para anunciar a palavra, para pôr em liberdade o cativo e o oprimido e tudo. Mas a respeito de Cristo, ele era o que, irmãos? Ele era prisioneiro. Ele era prisioneiro e dizia, o Senhor é o meu dono. Irmãos, como isso é importante. Como isso é importante. Existem muitos filhos de Deus que ainda se governam, ainda não se tornaram, não colocaram o Senhor como o Senhor da vida deles. Eles ainda decidem tudo sem depender do Senhor. Mas o que me alegra o coração é o que está escrito em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em Cristo Jesus há de aperfeiçoar, né? Até o dia de Cristo. Então Deus começou uma obra na minha vida e na sua vida. Diga comigo, Deus começou uma obra na minha vida. Não importa se eu seja orgulhoso, não importa se eu seja falho, Ele vai trabalhar na minha vida. Uma hora Ele vai ser o Senhor na minha vida, Ele vai me dominar. Amém, irmãos? Então essa palavra, ela se aplica a ser dono da pessoa. Então nós somos propriedades do Senhor, né? Então nós devemos andar e permanecer. Então tem que andar e permanecer. Olha só, essa palavra aqui, irmãos, ratificados, ela significa tornar firme, ou fixar, ou estabelecer, ou fazer, ou uma coisa ser totalmente fundamentada, alicerçada. Quando nós vamos ser ali fixados no Senhor, radicados, é porque o solo já está pronto. Quem é o solo, irmãos?
Jesus. Jesus, ele é o solo da minha vida. Tudo que não está em Cristo, amém, vai cair por terra. Se não está em Cristo, acredite, vai vir as tempestades, vai vir os ventos, as águas, os rios, e vai jogar tudo pelo chão. Por quê, irmão? Porque não está em Cristo. A outra palavra também, irmãos, a outra palavra que nós vemos aqui é edificados. Edificar para terminar a estrutura da qual foi colocada, Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus capítulo 7, se alguém puder me acompanhar. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa desabou, sendo grande o quê? A ruína. Aqui a palavra de Deus, ela está dizendo claramente essa questão. Lucas 6, 48. Abre aí a sua Bíblia. Lucas 6, 48. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: é semelhante a um homem que, edificando a casa, cavou. Aqui já diz claro, cavou. Abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Diga comigo, cavou. Abriu profunda vala. Olha só, e lançou o alicerce. Sabe, irmãos, o tesouro de Deus que está em Cristo tem que ser cavado. A gente tem que cavar, a gente tem que procurar, escavando, cavar até achar a rocha. Não é que ele foi construir a casa dele lá nas montanhas, não, era areia. O ambiente onde ele estava era tudo areia, mas ele cavou, 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 até achar ali o alicerce, a rocha, e lá ele estabeleceu a sapata da vida dele. Então, irmãos, tem muita gente pregando aí, tem muita areia, tem muita casa sendo construída na areia, mas a casa que vai resistir é a casa que está sendo cavada na palavra de Deus. Não é em palavras melosas, é na palavra de Deus. Cavar, ter comunhão, buscar, chegar até onde deve ser feito o alicerce. Eu vou orar, eu vou fazer algo, vou pedir direção de Deus, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso criar os meus filhos, eu vou criar os meus filhos para o Senhor. Senhor, Tu me deu filhos, como é que eu vou educar eles? O mundo diz, a escola diz, mas o que que o Senhor tem a dizer para mim? O que que eu vou fazer para educar os meus filhos? Eu preciso alicerçar eles em Cristo, eu preciso ensinar eles e levar eles a Cristo. Como é que eu vou fazer? Senhor, eu tenho os meus negócios, eu não sei como fazer, mas Senhor, existem muitas maneiras, eu já estudei todas elas, mas o que que o Senhor quer para mim? Quando vier o vento, quando vier as tribulações, eu quero que as coisas que o Senhor me deu permaneçam. Senhor, me dá essa sabedoria, porque todos começam, irmãos, amém? O mundo hoje ele é feito de
de mudanças. O mundo hoje está louco, está perdido. Não tem hoje estrutura de família, de nada que é Deus. Todas as coisas se levantam contra aquilo que é Cristo. Mas eu te digo hoje aqui, irmãos, e alegre-se, porque essa palavra de Deus é para nós, amém? E aos pés do Senhor, não vai na corda do pastor Danilo não, vai na corda da palavra. Avalie que o que eu estou falando é de mim ou é da palavra de Deus. Sabe, às vezes, irmão, nós criamos resistência com pessoas, mas nós nunca devemos criar resistência a respeito da palavra. A palavra é o alicerce, a palavra é que vai te dar vida, a palavra é que vai te dar comunhão, a palavra é que vai te fazer vencer, a palavra é que vai livrar o teu filho, a palavra é que vai te dar sabedoria, a palavra é que vai te fazer vencer, a palavra é de Deus, é o que vai te fazer um grande vencedor, um verdadeiro vencedor aqui na terra. Mas o que você vai vencer? Qual é o conceito de homem abençoado ou de mulher abençoada que você tem na sua cabeça? Será que é o conceito certo? Será que o grande vencedor, sabe, irmãos? Tem muitas coisas. Se a gente for olhar para a palavra de Deus, vou dizer aqui para você. Paulo, o apóstolo Paulo, ele dizia assim: eu sei viver na riqueza, eu sei viver na pobreza, desculpa. Eu sei viver na riqueza, eu sei viver na pobreza. Eu sei viver tendo muito e eu sei viver tendo pouco. Eu já fui preso, já sofri tantos naufrágios. Eu já fui mordido por serpente. Já peguei uma pisa, quase me mataram. Fui lançado quase que morto fora da cidade. Mas qual era a base dele? De ser um homem abençoado? Era posses? Era sabedoria? A base dele era Cristo. Só Cristo é que sustentava o apóstolo Paulo. Então isso movia ele. E ele fazer aquilo que Deus tinha colocado, comissionado no coração dele. Então aqui, irmãos, escute bem uma coisa que eu vou lhe falar. Eu não estou dizendo que Deus é contra a riqueza. Não, não é. Deus, pelo contrário, é a favor que nós venhamos ser prósperos. Amém? Mas o que o Senhor quer saber é: qual é a tua maior riqueza? Qual é o teu maior tesouro? O que é que está aí dentro, que precisa ser escavado? O que é que precisa ser trabalhado, lapidado? Amém? Mateus capítulo 16, do versículo 18, diz assim: diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o que, irmãos? A minha, aleluia, minha igreja. Irmãos, entenda uma coisa, irmãos, aqui. O Jesus, ele estava ensinando as pessoas, e ele chegou com os discípulos, ele falou assim: o que o povo diz que eu sou? Por que Jesus fez essa pergunta para os discípulos? Você já parou para pensar nisso? Por que ele perguntou para os discípulos? O que o povo diz? Aí o povo, ó Senhor, o povo, não a igreja, o povo, não a igreja, o povo é os interesseiros. O povo não é aquele que está por amar ao Senhor, ele está para ser recebido, receber a bênção, receber a cura, receber o milagre, esse é o povo. Ele tem uma dimensão de quem é Jesus totalmente distorcida. Jesus perguntou: quem diz o povo ser o filho do homem? Aí os discípulos falaram: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é um dos profetas, né? Olha só para você ver a comparação. Jesus falou: é isso que eles falam. Outros dizem que tu és João Batista. Esses que disseram que Jesus era João Batista eram até mais leigos ainda, porque não usaram a expressão burros, porque João Batista acabara de morrer ou estava naquele período de tempo. Amém? Mas o conceito deles, a comunhão deles com Deus era distante. Ela era distante. Ele enxergava Jesus de uma maneira diferente.
diferente. E Jesus olhou para os discípulos: muito bem, e vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Aí vem um cheque, irmão. Pedro olha nos olhos de Cristo e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, a estrutura de Jesus tremeu. Ele falou: bem-aventurado tu és, Pedro. Sabe por quê? Porque não foi a carne que te revelou isso. Ele está dizendo: aqueles lá são carnais, mas você é um cara espiritual, porque o Espírito revelou para ti agora. E eu te digo que tu és Pedro, mas é sobre esta pedra aqui que a igreja vai ser edificada. Não é sobre Moisés, não é sobre Elias, não é sobre a velha aliança, não é sobre uma arca, um pedaço de pau que está no púlpito que você tem que tocar, não é um anjo, um candelabro, um menorá, um talite que você coloca no pescoço, para que as pessoas elas olhem, mas não enxergam Cristo, enxergam a velha aliança. Por quê? Porque assiste de longe, não tem comunhão, não busca, porque essas coisas não têm poder contra a sensualidade. Não vamos chegar lá. A palavra de Deus, ela convence o homem, a lei, ela só atrapalha o homem. Então, quanto mais eu oro, mais eu busco, mais eu enxergo o Senhor, mais eu quero o Senhor. Senhor, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Senhor, aleluia. Olha só, 1 Pedro 2, 4, vamos ler aqui, 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, aleluia. Versículo 4 a seguir diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada. Amém? Pedro fala assim que essa pedra ela é rejeitada. Chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa. Para os homens a obra de Deus é desprezível, mas para Deus a obra de Deus ela é preciosa. A igreja é preciosa, ela é eleita, amém? Preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem. Diga: eu sou uma pedra que vive. Mas existe pedra que não é viva. Qual é a pedra que não é viva? É aquela que não está na vida da igreja, é aquela que não é incendiada, é aquela que não recebe o calor do fogo. Ela é uma pedra morta, amém? Mas Pedro ele está dizendo: vocês são pedras vivas, vocês são pedras vivas, vocês são sacerdócio santo, a fim de oferecerdes o que? Sacrifícios carnais, é isso que está dizendo aí? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem, irmãos? Jesus Cristo. Mais uma vez, a salvação ungida, a unção da salvação, a salvação ungida que pega fogo, que incendeia, que queima. Por isso está na escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Aleluia. Olha só, irmãos, isso é ratificar, que é o segundo ponto que eu estava falando aqui. Ratificados, nele ratificado, edificado. Seja edificado em Cristo, irmão. Não aceita nada, não aceite nos seus ouvidos, no seu coração, nada que não seja Cristo. Pastor, mas o cara orou ali, ele orou, mas ele falou de Cristo? Não acredite. Pastor, mas ele viu um anjo? Não acredite. Leia o capítulo 2, você vai ver. Paulo ele diz ainda, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho que vá além desse que eu vos tenho ensinado, que ele seja amaldiçoado, que ele seja maldito. Então tem muita gente pregando a palavra de Deus aí, tem muita gente ensinando a palavra de Deus aí, mas a igreja, infelizmente, aquele povo está lá distante, ainda não se aproximou do Senhor, ainda não se aproximou em oração, ainda não falou com o Senhor: Senhor, me revela. Nós estamos nos últimos dias,
nós estamos vivendo últimos tempos. O que o Senhor tem para mim? Eu estou com tantos anos de idade e daqui a um tempo eu vou deixar de existir. O que o Senhor me colocou aqui nessa terra? Qual é o teu propósito na minha vida? Qual é a riqueza que eu vou levar para o outro lado da vida? Para onde eu vou? O que Deus vai? O que tu tens para mim, Senhor? Sabe, são esses tipos de pergunta que vai nos fazer aprofundar em Deus. Irmãos, eu quero terminar o meu bom combate e terminar com muita clareza, sabendo que eu do Senhor vou receber galardão. Sabe, isso é importante, irmãos, para nós. E acredite no que eu vou falar. A palavra pura, genuína, ela causa coceira nos ouvidos. As pessoas não gostam. Paulo está lá, ele fala para Timóteo, deixando claro. Você sabe, sempre você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que esticar uma estrelinha ali, você vai ter que colocar um nomezinho ali, você vai ter que fazer alguma coisa, porque é uma geração de meninos. É uma geração que não amadureceu. É uma geração que quer levar as coisas de Deus como se fosse um bando de garoto. Mas o Senhor está chamando para a maturidade. Ei, cresce, te acorda. Quero que você cresça. Me enxergue, eu quero me revelar aqui para ti. O meu reino eu vou entregar para ti na era vindoura. Mas você está muito menino. Você precisa crescer. Mergulha na minha palavra. Mergulha comigo, fala comigo. Eu estou aqui para falar contigo. Tu quer resolver todos os teus problemas sozinho. Tu quer fazer tudo sozinho. Está aqui, eu estou aqui. Vamos conversar. Vamos desenvolver a nossa comunhão. Sabe, irmãos, são coisas desse tipo que o Senhor nos dê esses dias, esse sentimento de depender, de ser radicado no Senhor. Terceiro e último ponto, o crescimento que procede de Deus. Colossenses 2,19 diz: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Cresce o que, irmãos? O crescimento que procede de Deus. Aqui, não reter, no caso aqui, significa impedir Deus agir na transformação da nossa vida. Somos tendenciosos a querer impedir Deus de trabalhar em nossa vida como Ele quer. Reter significa não permitir. Gostamos de orar, amém, irmão? Pedindo as coisas para Deus realizar. Mas nós somos tendenciosos a querer ensinar a Deus como é que Ele deve fazer as coisas. O crescimento que procede de Deus, que vem de Deus, quando pedimos, nós precisamos descansar. Eu orei e agora eu disse: Senhor, agora está na tua mão. Agora o Senhor vai trabalhar. Mas nós somos tendenciosos. Nós falamos assim: Senhor, nós estamos precisando de tanto. Vamos dizer que é recurso. Nós estamos precisando de 10 mil reais, Senhor. Nós precisamos de 10 mil reais, nós entregamos na tua mão. Aí como é que a gente vem? Como é que a gente pensa? Amanhã Deus vai enviar alguém com 10 mil. Aí a gente começa a dizer como é que Deus vai fazer. Aí você não deixou. Você ainda continua com preocupação, porque ela não é sua. Você deu, mas não deu. Você deu e quer que o Senhor siga então a tua direção. Senhor, toca no coração de alguém para resolver de uma vez por toda. Aí Deus: não, sim, meu filho, sim. Eu sou o teu Senhor, mas tu pode mandar em mim e eu vou fazer como você quer, tá bom? Aí o filho de Deus: é verdade, porque quando eu oro, Deus faz do jeito que eu peço. Não é assim? Do jeito que eu peço, Deus faz. Mas Deus, Ele quer fazer de outro jeito, porque todas as coisas Ele quer nos ensinar. Ele tem um meio dele. Senhor, faz conforme a tua vontade. Senhor, faz conforme o teu querer. Senhor, faz de acordo como o Senhor queres. E assim, Senhor, eu posso aqui entender que o Senhor é o dono do processo, que o Senhor é aquele que vai adiante de mim, que o Senhor vai me dar o crescimento que procede de Deus. Você sabe, irmãos, nós podemos levantar uma geração muito furreca por conta desse tipo de atitudes. Ainda somos muitos ansiosos. Por isso, temos uma geração deprimente. Amém? Olha, Paulo, ele estava com a preocupação
de que aquela igreja ela pudesse crescer, o crescimento correto e aprender a depender do Senhor. Você sabe, lá em Colossos, Paulo não passou por essas privações, mas em Efésios, a igreja passou por muitas situações. A igreja, ela se tornou uma igreja fraca. Abra sua Bíblia em Efésios 4, versículo 13, né, até o 16. Efésios 4, do 13 até o 16. Quem achou, diga amém. Diz assim: até que todos cheguemos o quê? A unidade da fé, do pleno conhecimento de quem, irmãos? Do Filho de Deus. A o quê? A perfeita varonilidade, varão, a perfeita maturidade, ao perfeito crescimento espiritual, aquele homem que cresceu em Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Da plenitude de Cristo, irmão, plenitude, ser completo de tudo que Cristo é, para que não mais sejamos como o que, irmãos? Meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Irmão, infelizmente, está desse jeito. Agora, recentemente, né, viralizou aí um rapazinho novo. Então ele falava: eu vejo um anjo, e os irmãos já falam, e se arrepiava, caía aqui, o outro já ia, e o mundo, e o Brasil todo ali, aquele povo ali, estava ali cercando aquele moço ali, sabe, irmãos? E por quê? Fábulas, ausência da palavra de Deus. Como é que você percebe uma pessoa dessa? Pela ausência da palavra. Quando você lê a palavra, diga: o Senhor não trabalha desse jeito. Não, o Senhor não trabalha desse jeito. Deus está me revelando aqui a mesma coisa. Eu vejo, sabe, irmãos, quanta falta de empatia. Deus está me revelando aqui que tem uma pessoa que deixou o seu marido, está com outra mulher, está com outro marido, e está com câncer, e está com AIDS, e está não sei com o que, e está com tantas das coisas, para chamar a atenção das pessoas. Você consegue ver Jesus pregando a palavra de Deus, e ele falando assim: olha, eu tô vendo aqui algo. Tem aqui uma mulher aqui que sofre há 12 anos com fluxo de sangue, ela está por aqui. Jesus falou isso. Jesus nem sabia de onde ela veio. Ela só tocou e foi curada. Se Jesus não age assim, Jesus chega lá com o cego: o que tu queres? Eu quero enxergar. Então enxerga. Chegou com outro, trouxe ele lá para fora, pegou, cuspiu no chão lá, fez um lodo, passou no olho, mandou lavar, enxergou. Jesus chegava e dizia: olha, vocês vão se apresentar lá foi os 10 aleijados, né? Vocês vão se apresentar para os sacerdotes, porque tinha que se apresentar naquele tempo, mas não dizem quem foi que curou vocês. Mas hoje não, hoje os homens querem entrar em evidência, e Jesus não se evidencia. Então, meu Jesus do céu, meu Deus do céu, como a pessoa não consegue enxergar isso? Como é que a pessoa não consegue ver isso? Sabe por quê, irmão? Por causa da ausência da palavra. A palavra está muito longe. A pessoa, ela vive de quê? De modernismo. O que estão pregando hoje. Outra coisa, irmão, virou chocarrice orar em línguas estranhas. Agora, um monte de gente falando um monte de coisa, e acreditam, eu digo: Senhor, tem misericórdia. Mas Paulo fala aqui na carta aqui: vocês não podem ser levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer homem, por qualquer mulher. Agora tem um monte de mulher que profetiza, mas a palavra de Deus diz que o homem é o cabeça, não é a mulher.
Mas está lá na Bíblia. Não, mas é porque nós estamos no novo tempo, Deus está aqui. Mas ele não se levanta contra aquilo que ele falou. Amém? Os irmãos estão compreendendo a coisa? E isso está seduzindo a humanidade. Infelizmente está assim. Mas Paulo ele fala assim: até que todos nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. A minha missão aqui é chegar ao pleno conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer Deus em Cristo, a minha maior riqueza. Sabe? Às vezes eu tenho comunhão com a minha esposa. Às vezes eu chego lá em casa, ela fala assim: eu estava aqui orando, o Senhor me visitou, senti algo tão maravilhoso. Tu sente? Assim, Marta, eu estava hoje dirigindo, eu senti o Senhor falando comigo. Você sente? Isso é buscar, isso é você cavar, você escavar. Porque hoje o mundo ele vai tentar te seduzir para todos os lados. Mas se você cava o seu alicerce em Cristo, você vai chegar até o final. Nunca esqueço do testemunho de Billy Graham. Acho que é Billy Graham. Não me lembro se é o Billy Graham. Esse o último coroa que morreu agora, há um tempo atrás, 90 e poucos anos. Chegaram e falaram para ele: olha, parece que Jesus voltou. Ele disse: não, eu acabei de falar com ele aqui. Mas aconteceu. Não, acabei de falar com ele, ele ainda não veio. Convicção, ter essa estrutura. Você sabe quando alguém vem falando: é Deus, é Deus, é Deus. Ele fala: não, isso não é de Deus. Ah, esse irmão é muito orgulhoso. Não, não é orgulhoso, é porque ele tem comunhão com o Senhor. Amém? Paulo ele fala que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levado por redor de tempo de doutrina, de vento de doutrina, das artimanhas dos homens, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, Deus efetua em nós o seu próprio crescimento. Ele nos faz crescer nele, para edificação de si mesmo, em amor. Então Deus ele vai crescendo na minha vida. Então nós precisamos orar para perceber o crescimento de Deus na minha vida. Então não caia no papo de pastores, de mestres, de profetas, que não colocam o Senhor Jesus Cristo como centro, sabe, irmãos? E aquele irmão falava bem assim para mim: pastor, eu coloco um papelzinho debaixo da língua e todo mundo acredita, e as pessoas chegam com 200, com 500, com 600 reais, com 1.000 reais aqui. Eu senti nojo daquela conversa, porque isso não é evangelho. Evangelho é a pessoa estar lá no banco e dizer: eu vou dar porque o Senhor tocou no meu coração. Evangelho é comunhão, você e Deus, nada mais. Se você viver em paz, se crescer, o crescimento que vem do céu. O Senhor começou uma obra em nós, irmãos, Ele vai completar. Essa é a minha fé. E hoje é um culto de ceia. Pastor, o que isso tem a ver com ceia? É porque nós ceiamos. Quando nós vamos ceiar, nós só lembramos da morte na cruz. Mas a morte na cruz é só o começo. Nós não podemos ficar só aí. A gente precisa crescer mais. Se eu orar agora, Deus vai me responder. Será que Deus está preocupado com isso aqui se eu chamar Ele? Experimente. Coloque Deus em todas as situações da sua vida. Amém, irmãos? Esses dias a gente possa crescer, né? E que essa oração ela nos traga revelação, que essa palavra ela nos dê esse crescimento, né? Do mistério de Deus que é Cristo. Que eu possa, como pastor, crescer a cada dia, e você também possa crescer como filho de Deus, viver em paz com você mesmo, ter a clareza, o coração
totalmente voltado para o Senhor, sabendo que você é favorecido de Deus e que Ele vai agir em direção à sua vida. Não é pelo que você faz, não é por merecimento, é por graça, e você deve se conduzir a Ele como aquele que precisa. Amém? Eu preciso do Senhor, irmão.